Olá, meu nome é Magnus Ferreira de Mello e eu sou estudante de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o segundo vídeo de uma saga de outros vídeos que tem aqui no meu canal que vão tratar sobre as políticas linguísticas da Argélia. É de uma disciplina ministrada pelo professor Gilvan Miller de política linguística. Se você não assistiu o primeiro vídeo que foi lançado, que vai tratar sobre as políticas de oficialização da Argélia, eu sugiro fortemente que você acesse ou no meu canal, ou na descrição do vídeo, ou ainda pode ser que esteja nos comentários desse presente vídeo. Lá eu comento um pouco sobre a história da Argélia também, a localização geográfica, as políticas de oficialização, trato um pouco sobre as constituições que tiveram depois da Guerra Argelina, né, que eles combateram contra a colonização francesa, e ficou bem interessante e eu sugiro fortemente você ir lá dar uma conferida. Bem, no vídeo de hoje pretendo responder uma segunda pergunta desse trabalho, que seria: quais são as políticas educacionais da Argélia? Novamente, friso aqui, o fato desse vídeo estar sendo lançado em novembro de 2025, ou seja, vai tratar da situação de coisas da Argélia, né, situações políticas da Argélia no momento. Eu tratei um pouco sobre as leis de oficialização das línguas na Argélia, né? Atualmente, a Argélia conta com duas línguas oficiais, né? O árabe e o tamazigue, que é oficial desde 2016. E a Argélia também contou com um processo de colonização que surgiu em 1830, né, a colonização francesa, e que só veio terminar depois da Guerra Argelina, em 1962. Depois desse processo decolonial, a Argélia passou por um outro processo que se chamou o processo de arabização. O processo de arabização tem como objetivo rebaixar a língua ou a cultura francesa, que é a língua do colonizador, pela língua e cultura árabe. Como vimos, esse processo foi lento, né? E no início, na Constituição, a língua francesa ela ficou numa posição de caráter provisório. Já em 1974, com a arabização pronta no ensino fundamental e em vias no ensino médio, surgiu então em 1991 a Lei número 91/5, né, da arabização, com o artigo 15, né? O ensino, a educação e a formação em todos os setores, a todos os níveis e em todas as especialidades são ministrados em árabe, respeitando as modalidades de ensino e de línguas estrangeiras. Essa lei vai ser muito importante para toda a conversa que a gente vai ter aqui de entendimento de como são, pelo menos, as escolas na Argélia. Desde 2009, a pré-escola nas escolas públicas e privadas vai ser oferecida exclusivamente pela língua árabe. Ali também as crianças vão começar a entrar em contato com o livro sagrado, que é o Alcorão. E desde 89, o árabe é a língua de instrução no ensino fundamental e no ensino médio. Mas aí a gente se pergunta, e as outras línguas, por exemplo, como o tamazigue? Artigo 4 da Constituição de 1976, precisamente, a Lei de 23 de janeiro de 2008, sobre a Lei de Orientação da Educação Nacional, em 2008, diz o seguinte: em matéria de educação, a missão da escola é garantir a todos os alunos uma educação de qualidade que promova o desenvolvimento pleno, harmonioso e equilibrado de sua personalidade. Eles dêem a oportunidade de adquirir um bom nível de cultura geral e conhecimento teórico e prático suficiente para se integrarem à sociedade do conhecimento. Essa qualidade deve, em particular, garantir o domínio da língua árabe, sua qualidade de língua nacional e oficial, como um instrumento de aquisição de conhecimentos em todos os níveis de ensino, como meio de comunicação social, como ferramenta de trabalho e de produção intelectual. Promover a língua tamazigue e expandir o seu ensino. Possibilitar o domínio de pelo menos duas línguas estrangeiras como porta de entrada para o mundo e meio de acesso à documentação e intercâmbio com culturas e civilizações estrangeiras. Nesse caso, as línguas estrangeiras, os argelinos podem falar o inglês, o espanhol, o italiano e o alemão. No entanto, o que é preciso pontuar
é que o árabe aprendido nas escolas, na verdade, é o árabe moderno padrão. Ou seja, é um árabe que não é a realidade de muitos argelinos que vão para a escola, né? Os argelinos, então eles falam o árabe argelino e não esse árabe padrão. Mesmo o francês e o inglês serem comuns como línguas estrangeiras, e o Tamazight, que é falado por 27% dos estudantes, acabam saindo da escola não dominando essas línguas, o que isso vai prejudicar fortemente o seu desempenho no ensino superior. A título de exemplo, aqui também, trago nesse slide a Constituição, né, que vai tratar sobre os princípios fundamentais da educação. O artigo 53, então, vai dizer: o direito à educação é garantido, a educação é gratuita nas condições estabelecidas por lei, o ensino básico é obrigatório, o Estado organiza o sistema educacional e o Estado garante também a igualdade de ensino, a igualdade de acesso à educação e à formação profissional. Bom, a partir de agora a gente vai analisar então como essas línguas são distribuídas pelo sistema educacional argelino, né? Aqui a gente tem o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, né? E aqui, nessa parte das disciplinas, obviamente os argelinos têm muito mais disciplinas, acabei focando apenas nas línguas, né? Então temos a língua árabe, né, que desde o primeiro ano vai ter a maior carga horária, a língua Tamazight, que vai ser pelo menos optativa a partir do quarto ano, o francês, que vai começar a ser obrigatório a partir do segundo ano, mas veja que a carga horária dele ainda assim é significativa, né, de 3 horas. A educação islâmica, muito por conta desse processo de arabização, vai começar desde o primeiro ano, né, mesmo que no segundo ano diminua meia hora ali deles. E no ensino fundamental 2, a gente continua com essas mesmas línguas, né? A língua árabe do sexto ao nono ano, com 5 horas obrigatórias. A língua Tamazight continua sendo uma língua optativa. O francês continua com essas mesmas 3 horas semanais. O inglês vai entrar ali com uma língua estrangeira, vai ter também 3 horas semanais como o francês. E a educação islâmica, né, de praxe, vai ter 1 hora semanal do sexto ao nono ano. Todas essas informações eu coletei da página Ulaval. Nessa parte da Argélia, da página Ulaval, foi editada e criada pelo linguista Jean Lionel. É uma página muito interessante que no outro vídeo também citei, e esse vídeo inteiro é totalmente embasado nesse trecho da educação argelina. Eu sugiro fortemente que vocês vão lá dar uma conferida também, até para ter mais informações e principalmente saber do setor privado, né? O setor privado são os outros 500 também, né, que a gente está vendo aí, pelo menos o setor público, mas o setor privado vai ter também a sua própria história com a língua francesa, com a língua árabe. O ensino superior da Argélia vai contar com 58 instituições, sendo elas 27 universidades, 16 centros universitários, 6 institutos nacionais, 5 escolas nacionais e 4 faculdades superiores de formação de professores. Tem a parte ali também do ensino profissional, né, que vai ser de responsabilidade do Ministério da Formação e Educação Profissional. E nós temos ali como maiores universidades, né, a Universidade de Argel, que conta aí no país, é a maior universidade do país, que conta com o maior número de matriculados, mas também temos em seguida, em segundo lugar, a Universidade de Constantina, a Universidade de Oran e a Universidade de Annaba. No ensino superior, o francês perdeu muito de sua dominância, ainda que tenha uma posição muito privilegiada. Muitos cursos eles ainda são ministrados pela língua francesa, assim como o inglês, que é uma língua estrangeira, e também, pelo menos nos cursos de ciências humanas e sociais, pelo árabe moderno padrão. Em 1999, a Lei nº 99/5, de 4 de abril, vai tratar um pouco sobre as teses e dissertações e como elas devem ser redigidas, que são, elas devem ser redigidas em língua árabe e, caso elas sejam redigidas em outros idiomas estrangeiros, elas devem passar pelo diretor da instituição. Vamos dar uma conferida aqui, no artigo 59.
O documento de tese deve ser escrito no idioma nacional, ou seja, a língua árabe. Também pode ser escrito em outro idioma mediante autorização expressa do chefe da instituição, após parecer fundamentado do Conselho Científico da Identidade Universitária em questão, ou do Conselho Científico ou Pedagógico da instituição acreditada. Artigo 60. Um resumo da tese no idioma nacional deve acompanhar o dossiê da tese no momento de sua submissão oficial para avaliação. Teses escritas em idioma diferente do nacional também devem ser acompanhadas de um resumo preparado no idioma em que a tese foi escrita. O formato e a apresentação da tese e dos resumos serão especificados por ordem do ministro da Educação Superior. Não muitos problemas, né? Com a arabização, os diplomas em árabe, eles foram amplamente criticados pelos alunos, porque esses diplomas eles não ofereciam perspectivas de emprego. Desde o primeiro ano, aconteceu uma alta taxa de reprovação dos alunos, porque eles entram na escola tendo as aulas aí em árabe padrão, e eles saem das universidades tendo de aprender o francês. Até mesmo nas interações sociais que se tem, o que a gente observa é um diálogo na língua vernácula, né, do árabe argelino e não do árabe padrão moderno, que é a língua oficial do país. E vai ser falado um pouco do Tamazight também, que é a língua nacional, oficial, né? E também nunca vai ser falado inglês. Em conclusão, o árabe argelino e o Tamazight, até certa época, vão ser considerados pela lei como línguas estrangeiras, né? Assim como o francês, assim como o inglês. E o currículo ele vai excluir, então, essas línguas que são amplamente faladas pelo país, mas que não são, na verdade, consideradas oficiais ou nacionais. Bem, aqui estão as referências bibliográficas, pontuo que elas também estarão presentes na descrição ou nos comentários desse vídeo. Agradeço sua presença até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e não perder os próximos vídeos também sobre as políticas linguísticas da Argélia.